Fala pessoal, assunto muito importante aqui hoje no canal. É um assunto diferente, né? Mas muito importante. Já há um tempo já alguns inscritos nós vinham pedindo pra gente trazer esse assunto, abordar esse tema, falando sobre, mas como é que deve estar a cabeça dos jogadores, como é que deve estar o psicológico dos jogadores, como isso afeta o indivíduo, como isso afeta o grupo, né? E a gente traz hoje aqui no Papo Santista com muito prazer e muita satisfação um grande amigo meu, é um profissional extremamente competente, inteligentíssimo, Danilo Ventura, psicólogo. Ele vai falar um pouco sobre o tema, sobre como abordar esse tema dentro do futebol e o porquê ele ainda é tão pouco abordado, né, tão pouco utilizado dentro do futebol. Então, eu peço para vocês vejam até o final. É um vídeo bem bacana, ele gravou, ele explica muito bem, de uma maneira leve, fácil de entender, didática. Então, vale a pena você ficar até o final. No final também comente, coloque suas dúvidas. A gente quer ver se a gente traz o Danilo para uma live com a gente também, para poder tirar as dúvidas em live mesmo ali com vocês, participando junto com a gente. É um tema muito legal. Um inscrito nosso pediu muito esse tema, o Ricardo. O Ricardo é um inscrito que tá desde o começo com a gente, era do grupo de membros. Então, assim, é uma pessoa fantástica, tá sempre comentando, e é um assunto que ele sempre toca. Ele fala, cara, mas e o psicológico do jogador? E o mental, como é que faz essa hora? A pressão de jogar no Santos, a pressão de estar numa zona de rebaixamento, a torcida reclamando, a torcida xingando, a torcida invadindo o CT, como é que fica a cabeça do jogador? Então é um tema bem importante e o Danilo veio aí para sanar algumas dúvidas e explicar bem pra gente como funciona. Eu vou pedir duas coisas agora, tá? Duas coisas não, mais de duas coisas. Primeiro, deixa o like, hype o vídeo. Pô, assiste até o final para poder ver se realmente vai agregar para vocês alguma coisa e depois compartilhe com os amigos. E se você não é inscrito no canal, também inscreva-se no canal, vai ajudar muito a gente, beleza? E outra coisa, ajudem o Danilo. Eu vou colocar durante o vídeo dele, vai estar escrito também a rede social dele, é Danilo Ventura Psy, Danilo Ventura PSI, bem fácil. Vai lá no Instagram, segue ele. Tá? Um profissional extremamente competente que posta conteúdos que vão agregar na sua vida, tá? Então, siga lá, não custa nada, vai ajudar ele. A gente tem que ajudar as pessoas, os bons profissionais, tá? Então, façam isso. É isso, galera. Vamos lá pro vídeo. Eu talvez faça algumas pausas no vídeo para poder para poder dar minha opinião, para poder falar alguma coisa, mas no geral eu vou tentar deixar mais ele falando para você, que ele fala muito bem, ele explica muito bem. Então, a bola tá com ele agora. Bora lá então, Danilão, é contigo. Oi pessoal, Danilo Ventura falando aqui, um prazer falar com vocês, gravando esse vídeo a pedido de um grande colega meu que vai abordar um tema que é a minha área de atuação e é a área que eu sou apaixonado há muitos anos. Bom, eu sou psicólogo, especializado em psicologia do esporte, sou pós-graduando em psicologia organizacional do trabalho e vim aqui falar um pouquinho da psicologia do esporte, da importância do psicólogo nesses contextos, porque é a minha área de atuação há mais de 5 anos. Eu já trabalhei em categorias de base de grandes clubes como Palmeiras, Santos, e atualmente trabalho como psicólogo particular de atletas de alto rendimento, tanto jogadores de futebol da Série A do Brasil, jogadores de categoria de base, jogadores de fora do Brasil também. Bom, explicando um pouquinho da importância e da função do psicólogo, acho que tem, para a gente entender e deixar muito claro, o psicólogo ele pode atuar de duas formas aí nesse contexto do esporte. Tanto de modo particular, que é o que eu venho fazendo hoje, atendendo os atletas, fazendo esse acompanhamento semanal, quanto dentro das instituições, dentro dos clubes. As funções vão variar um pouquinho, né, a depender, claro, dos objetivos de cada clube, mas só para dar uma pincelada, assim, para vocês terem uma ideia, quando eu atendo de modo particular, eu acho que é importante a gente reconhecer que o atleta ele é um ser humano, antes de mais nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem um modo de funcionar como todos os outros seres humanos, e quer dizer que ele está suscetível aos problemas do contexto cotidiano que qualquer outro ser humano está. Problemas de perdas de parentes, de luto, dificuldades de relacionamento, mudanças de cidade, problemas na escola, com os filhos, quaisquer outros que possam surgir. E esse tipo de problema, ele tem sim a capacidade de afetar a performance de um atleta. Então, olhar para o lado humano, olhar para o lado ser humano, é também olhar para o lado ser atleta. Então, esse cuidado, esse acompanhamento semanal traz muita consciência, né? Eu acho que traz muita estratégia de enfrentamento para os atletas, eles conseguem lidar melhor com as situações também profissionais do dia a dia que são muito exigentes, né? Quando a gente fala já do psicólogo inserido no clube, né? Nesse contexto já do esporte, a gente pode pensar uma série de atuações.
o psicólogo vai depender muito do objetivo do clube, né? E dos interesses ali, das demandas que vão ter ali. Mas o psicólogo ele pode atuar de uma atuação muito próxima à comissão técnica, né? Capacitando a comissão técnica com informações, fazendo diagnósticos que possibilitem uma leitura e uma compreensão melhor da comissão técnica e um relacionamento melhor com o grupo, fazendo com que o grupo adote mais as estratégias e os comportamentos que a comissão deseja. O psicólogo pode fazer um trabalho coletivo ou individual, atendendo casos mais pontuais, com dificuldades mais aparentes, ou coletivamente, olhando as relações do grupo, olhando as questões grupais e coletivas que interferem na performance de uma equipe. Então, a comunicação entre o grupo, as relações dentro do grupo, a coordenação de um grupo. Então, por exemplo, eu vejo muitos treinadores hoje falando que o time precisa entender qual que é o momento do jogo que eles estão passando. Isso passa claramente por um entendimento, por um reconhecimento até emocional de cada um daquela situação. E principalmente, mais do que isso, de uma coordenação. Então é necessário que 11 atletas dentro de um campo entendam que eles estão passando um momento difícil e que eles são mais do que nunca priorizar a defesa para não tomar um gol naquele momento. Ou em outro momento que eles estejam atacando, os 11 precisam entender que eles precisam ser mais arrojados, de que eles precisam exercer pressão no adversário. Então, essa capacidade de coordenar os sentimentos ou até mesmo a identificação do cenário pelos atletas é também aí uma função do psicólogo e que pode trazer um diferencial competitivo muito grande. Cara, essa parte é muito interessante, né? Porque sempre que a gente pensa na psicologia, pelo menos eu, que eu sou totalmente leigo no assunto, assim, então tá sendo uma aula pra mim também. Mas sempre quando a gente pensa na questão do psicólogo, a gente pensa muito na questão individual, né? Pô, mas será que como é que tá, por exemplo, sei lá, como é que tá o Guilherme nessa fase? Tá todo mundo vaiando ele, todo mundo criticando, o cara já entra em campo pressionado, criticado por todo mundo, enfim, como é que tá o Guilherme e tal. Mas a gente dificilmente pensa na questão do quanto o psicólogo é importante pra parte coletiva do jogo, né? Como o Danilo falou, às vezes o time tem que entender que tem que recuar, tem que defender, tem que se postar, numa outra hora tem que entender que tem que atacar, pressionar. E se você não tiver um trabalho bem feito do grupo, entender toda a questão de como tá o jogo, fica uma coisa desconexa, né? Às vezes a gente vê direto no próprio Santos, vai 4, 5 pressionar lá na frente, mas a defesa não acompanha, então fica um buraco no meio, porque só os da frente foram pressionar. Então, assim, é uma coisa desconexa e a psicologia é muito importante nessa parte, cara. Isso aí eu não tinha me atentado a isso, mas o Danilo falando aqui eu consigo entender melhor. Vamos continuar. Enfim, eu dei alguns exemplos, mas a gente pode ficar até amanhã dando exemplos de como um profissional pode trabalhar dentro de uma organização. Vai depender muito de quais são os objetivos, né, daquela comissão e daquele clube. Acho que para a gente reforçar um pouco a importância, eu vejo que ainda existe muito tabu no futebol brasileiro, principalmente com a psicologia do esporte. Isso se traduz na ausência de psicólogos em muitas equipes de Série A e de Série B também, né? E aí quando a gente pensa, né, numa equipe multidisciplinar, com nutricionista, com preparador físico, com fisioterapeuta, com técnico, né, que estão ali, cada um na sua função e na sua área, incumbidos de extrair o máximo da performance, eu deixo a pergunta, será que um psicólogo nesse contexto também não ajudaria? Será que o nosso conhecimento, a ciência da psicologia, ela não tem nada a agregar nesse ambiente? E aí fica a reflexão, por que é tão escasso ainda? Por que ainda existe muita resistência, né, ao psicólogo nesses ambientes? Por muitos fatores, na verdade. Ainda existe um tabu, um folclore, né, de quem procura o psicólogo é mais frágil, ou não serve, né, ou não tem a capacidade ou a competência necessária para ser um atleta. Pelo contrário, o que a gente vê muitas vezes é que atletas que têm muito potencial não atingem seu potencial, não chegam ao nível profissional, porque de fato não tiveram esse cuidado, ou alguém não teve esse cuidado de prepará-lo melhor também mentalmente, psicologicamente, para esses ambientes de muita pressão, para essas transições. Além disso, eu acho que também tem, claro, os profissionais de psicologia ainda é uma área nova, né? E que eu acho que também está entendendo como se colocar nesse lugar, o que impacta um pouco ali o dia a dia. Tem muitos ainda profissionais, muitos treinadores que vocês já devem ter visto, assim, em entrevistas falam, o lado psicológico quem cuida sou eu sou o psicólogo do meu clube, ou a gente trabalha a psicologia aqui dentro mesmo comigo, quase que se colocando num lugar de onipotência, né, de que conhece tudo
e tem as melhores respostas para todos os contextos. Eu fico pensando, será que os treinadores também eles cuidam da nutrição, eles que cuidam da preparação física do clube deles, eles que cuidam da fisioterapia? Por que com a psicologia a gente ainda pensa muito que cada um de nós é mais capaz do que alguém que é preparado para isso, né, do que um profissional da área? Então, existem alguns tabus que a gente precisa superar e que é muito a minha função aqui também de trazer qual que é a realidade do trabalho do profissional da psicologia nesses contextos. Então, a gente vai estar sempre olhando aí para os níveis de confiança, para os níveis de motivação, né, para tentar extrair o máximo da capacidade dos atletas. Mas que tem um corte aqui no vídeo, deixa eu colocar a continuação. Galera, segue o Danilo na rede social, hein? Pelo amor de Deus, Danilo Ventura PSI. É muito fácil. Vai lá no Instagram e segue o cara. Vocês estão vendo que ele dá uma aula, explica de uma maneira bem fácil, leve, didática, para você entender psicologia. Bora continuar. Mudanças de cidade, problemas na escola, com os filhos, quaisquer outros que possam surgir. E esse tipo de problema, ele tem sim a capacidade de afetar a performance de um atleta. Então, olhar para o lado humano, olhar para o lado ser humano, é também olhar para o lado ser atleta. Então, esse cuidado, esse acompanhamento semanal traz muita consciência, né? Eu acho que traz muita estratégia de enfrentamento para os atletas, eles conseguem lidar melhor com as situações também profissionais do dia a dia, que são muito exigentes, né? Quando a gente fala já do psicólogo inserido no clube, né? Nesse contexto já do esporte, a gente pode pensar uma série de atuações. O psicólogo vai depender muito do objetivo do clube, né? E dos interesses ali, das demandas que vão ter ali. Mas o psicólogo ele pode atuar de uma atuação muito próxima à comissão técnica, né? Capacitando a comissão técnica com informações, fazendo diagnósticos que possibilitem uma leitura e uma compreensão melhor da comissão técnica e um relacionamento melhor com o grupo, fazendo com que o grupo adote mais as estratégias, os comportamentos que... Na verdade, eu coloquei, acho que eu baixei o mesmo vídeo aqui sem querer, galera. Foi mal. Foi mal, mas acho que deu pra entender, cara, num contexto geral, assim. Agradeço demais o Danilo pela participação aí no canal. Já deu pra dar uma boa lucidez, assim, pra gente poder entender um pouco melhor sobre o assunto. O assunto um pouco abordado, né? É um assunto tão sério. A gente viu aí, né, a própria... teve a Olimpíada que a Simone Biles simplesmente desistiu de competir na Olimpíadas porque não estava bem, a sua saúde mental não estava legal. Então, assim, para vocês verem o tamanho da importância, esses caras são exigidos diariamente ao extremo, ainda mais quando se trata de uma questão passional como é o futebol, onde envolve milhões de pessoas que torcem por aquele clube, que vão exigir de você até o seu limite em todos os jogos, em todos os treinos. É muito pesada essa pressão, sabe? É complicado, assim. Então, não ter uma abordagem psicológica dentro de um clube é um absurdo. Então, eu resolvi trazer o Danilo aqui porque o Santos tá atrás de uma psicóloga, tava para confirmar a contratação de uma psicóloga, e eu acho um absurdo que não tinha ainda, né? É uma coisa, assim, totalmente amadora, realmente, um clube de futebol profissional hoje em dia, na Série A, não ter um psicólogo para cuidar dessas questões tão importantes que o Danilo aí abordou com excelência. Então, eu acho que é um tema que a gente quer tratar mais aqui de vez em quando, quer trazer mais. A gente quer fazer uma live com o Danilo. Vocês gostariam que a gente fizesse uma live com o Danilo? Comenta aí se vocês querem saber mais sobre esse assunto, se interessa. E segue o Danilo também lá nas redes sociais, como eu pedi, por favor. Vai ajudar bastante ele aí. E é isso, galera. Gostaram? Ficaram até o final? Deixa aquele like, deixa aquele hype, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal. Ajuda a gente, estamos aí buscando chegar em 11 mil inscritos, tá? Ontem a gente completou 6 meses de vida, ainda é um bebezinho o canal, mas tá crescendo rápido, estamos dando sustagem para ele crescer rápido. Então é isso. Tamo junto, obrigadão para quem viu até o final. Valeu, Danilão. Tamo junto, valeu!